Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para fazermos os nossos comentários acerca da lição da Escola Dominical dessa semana, do dia 17 de maio do ano de 2020. E o título dessa lição é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Textuário diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Efésios 2:14. A verdade prática diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então preste atenção que o comentarista ele se propõe a mostrar a reconciliação realizada por Cristo através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, para que pudesse aproximar o homem que estava afastado de Deus e também aquela reconciliação horizontal, homem para com homem. Derrubou a parede entre gentios e judeus para que todos pudessem ser um único povo, como conhecido como igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está baseada na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 2, do verso 14 a 19, diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, as leis dos mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aí nós vamos entrar na introdução, que diz da seguinte maneira: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13 desse capítulo 2, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu que alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos desta mudança. Então, na lição anterior, Paulo fala acerca do fato de que os gentios não poderiam ser considerados povo de Deus por causa da inimizade que havia entre Deus e o homem e entre os judeus e gentios. Nesta lição, o enfoque é outro, é justamente enfocar que houve uma mudança nesse relacionamento, tanto com Deus quanto com os demais povos, porque foi esta obra de reconciliação que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Aí nós vemos o tópico 1 da lição: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios,
nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a este litígio entre os homens. Então, esse tópico se propõe a analisar, não é, como Cristo, através da sua obra na cruz do Calvário, desfez essa inimizade que havia entre judeus e gentios. O primeiro parágrafo desse tópico fala a parede da separação entre os homens. Nosso irmão Zé Paulo vai estar nos dando uma visão acerca daquilo que o comentarista enfoca neste parágrafo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui no primeiro parágrafo, que fala sobre a parede de separação entre os homens, o escritor aqui escreve assim: trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura de construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir que um grego ultrapassasse essa barreira. Na realidade, Paulo foi acusado injustamente. Tinha uma pessoa lá que era gentil que estava com ele na cidade. Então o pessoal que viram na cidade acharam que Paulo tinha levado ele para dentro dessa parede. Essa parede não permitia que o estrangeiro entrasse para dentro. Os judeus tinham exclusividade religiosa porque Deus tinha feito um pacto com os judeus, de que eles fossem um povo exclusivo para pregar para as outras nações. Então eles tinham exclusividade. Só que como eles foram se permitindo que essa exclusividade colocasse separação entre os ímpios, entre as pessoas que eles um dia iriam pregar para essas pessoas. Então, no templo tinha uma parede de pedra que era a separação. Dali para dentro, só os judeus que podiam entrar. Para trás, só os ímpios podiam ficar, os gentios podiam permanecer naquela parte, para fora daquela parede. Assim como quando a pessoa está contaminada com uma doença grave, a pessoa fica isolada. Então, para os judeus, os gentios tinham que ficar separados, porque eles não estavam ainda purificados. Então, essa é a parede de separação que Cristo, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, ele vai derrubar essa parede, para que o gentio tenha acesso à totalidade das bênçãos de Deus para toda a humanidade. Então, ali quando Paulo foi acusado, ele foi acusado de ter levado para dentro após essa parede, mas na realidade não tinha acontecido isso. As pessoas se inflamaram e estavam acusando ele injustamente. Ele foi até preso, Tentaram ferir a ele, a multidão quis atacar a Paulo, porque achando que ele tinha levado alguém a invadir a parte que era só exclusiva dos judeus. Graças a Deus, nós louvamos ao nome do Senhor. E o nosso irmão, ele está citando esse fato, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, registrado, versículo 28 ao versículo 30, quando diz: clamando varões israelitas, acudi este homem, que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra esse lugar. Introduziu também no templo os gregos e profanou o santo lugar. Então eles acusavam Paulo de ter colocado Trófimo, que era um grego. Como disse o nosso irmão, havia uma parede, chamava átrio, dos gentios, e eles não podiam passar para dentro daqueles que que eram judeus, no seu nascimento, na sua nacionalidade. Então essa parede, parágrafo 2 da nossa lição do tópico 1 diz: a derrubada da parede da separação. Essa parede existia, ela existia tanto na questão literal, física, porque havia uma parede que de fato impedia, que os gentios passassem de um determinado
ponto para dentro do templo, mas havia também a parede espiritual. E essa parede espiritual era feita por causa do pecado da humanidade. A Bíblia diz que todos os pecados destituídos estavam da graça de Deus. Os gentios, os judeus, tinham, através dos profetas, um caminho para pelo menos ter relacionamento com Deus. Os gentios não tinham caminho nenhum. Então, esta barreira espiritual havia, e essa barreira, ela foi derrubada quando Cristo, lá na cruz do Calvário, não é? Ao morrer, a Bíblia diz que o véu no templo se abriu, de alto a baixo. Então, a parede espiritual foi tirada ali, e ela também é simbolizada quando Pedro está lá no terraço de uma casa, que aparece aquele lençol e manda ele comer animais imundos. Ele diz: não, Senhor, eu nunca comi nada imundo. E o Senhor diz: não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. Deus estava mostrando que a parede havia sido derrubada, e que a partir de agora os gentios que eram considerados, não imundos, teriam direito de entrar no santuário da presença de Deus e adorar ao Senhor, porque a partir de agora não haveria nem judeu, nem gentios, mas um único povo chamado Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no parágrafo 2, a derrubada da parede da separação se deu desta forma, se deu desta maneira, porque Jesus, tirando a parede, eu queria lembrá-los, lembra da Alemanha? A Alemanha, antes dos conflitos de guerra que tinha, era uma Alemanha só. Porém, vejam bem o seguinte, que depois dos conflitos que houve, ergueram um muro entre as Alemanhas, e uma Alemanha era oriental e outra Alemanha era a Alemanha comunista. Parentes que estavam do lado não podiam passar do lado para o outro. Pessoas que estavam precisando passar, não podiam passar, mesmo que pedisse, era impedido. Um dia esse muro foi derrubado e hoje a Alemanha está unificada, voltou a ser um único país. Foi isso que aconteceu espiritualmente conosco. A igreja hoje é formada daquele povo que era separado pelos atos discriminatórios dos judeus, mas que através de Cristo se tornou um único povo e está servindo e adorando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O parágrafo 3 fala do conceito da lei dos mandamentos. O que seria, irmão Zé Paulo, esse conceito da lei dos mandamentos? A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, que seria a lei moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão, a sua maneira de agir como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio para a salvação, como meio de conduta da sua maneira de andar. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, que a criança era, desde que com o 8º dia, já a criança, o menino já era feita a circuncisão. Os sacrifícios que eram feitos no templo, de toda a lei dos sacrifícios, e a comida e a bebida. Então, essa é a lei cerimonial, que é todo o sacrifício que os judeus faziam, todos aqueles ensinamentos que eles tiveram para praticar, Os dias de festa que eles faziam, as festas das luas novas, as festas das cabanas, todas as festas que os judeus guardavam, Lua nova e sábado, são as festas cerimoniais. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade dele para com os gentios. Como eles tinham esse privilégio
né? Deus chamou o povo judeu e deu a lei para eles, lei moral, cerimonial. Então eles tinham esse privilégio de ter contato vertical com Deus, né? Então, mas isso levou eles a se orgulhar, né? E criaram um distanciamento com o povo gentil, criaram hostilidade, né? Então Deus vai, através de Jesus, vai modificar essa situação, né? Criando uma oportunidade para aqueles povos que eram hostilizados também participar, né? De adorar também a Deus, de ter um contato vertical com o Criador. Dá uma repassada. Então, conceito das leis, da lei dos mandamentos, era justamente isso que o nosso irmão Zé Paulo acabou de falar. Haviam 3 leis: a moral, que conduzia a questão civil, não é? A maneira como o povo vivia, na questão de comportamento, não é? A cerimonial, que eram os rituais, e a lei civil, que regia a maneira de convivência do povo. Quando nós chegamos no parágrafo 4, diz aqui a revogação da lei dos mandamentos, a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Na carta de Efésios, que nós estamos estudando, quando Paulo escreve, no capítulo de número 2, versículo 15, diz a parte B do versículo: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, o que Cristo fala, não é que ele veio desfazer, ele veio cumprir os mandamentos. E ele, cumprindo os mandamentos, ele pode agora colocar uma nova lei, porque ele cumpriu todos os mandamentos que ninguém podia cumprir, mas ele, como homem perfeito, cumpriu. Então agora ele coloca para um novo povo, que é a igreja. Preste atenção, a igreja não é nem gentio e nem judeu. A igreja é todo aquele, seja gentio, seja judeu, seja bárbaro, certo, livre, servo, todo aquele que aceitou Cristo como seu Salvador, não é? Ele passa a ser igreja. É por isso que quando Jesus fala aos discípulos, lá a questão de pregar o Evangelho, diz: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas ele, presta atenção, que ele diz que, não ide e ensinai todas as nações. Então, independente se judeu ou se gentil, todos precisam aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, ele não veio para desconsiderar a lei, pelo contrário, ele a considerou, ele cumpriu, mas quando ele diz: ide batizar em meu nome, não é? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está dizendo: a partir de agora, aqueles que aceitarem o meu sacrifício terão que cumprir a minha lei, segundo os meus mandamentos. Não é mais aquilo que está no Antigo Mandamento, ou no Antigo Testamento, é aquilo que a partir de agora eu vou orientar vocês para que estejam fazendo. Diz aqui: desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus
em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita. Então, ao abolir a lei, não é, e os mandamentos, ele está abolindo, tirando todas aquelas ordenanças, guardar sábado, circuncisão, não poder comer carne de porco, não poder se alimentar de certos animais. Preste atenção, Jesus cumpriu, e a partir de cumprir, ele diz: a partir de agora vocês não precisam mais cumprir. A não ser, alguém diz assim: mas pastor, judeu, mesmo cristão, continua cumprindo. É porque ele quer, mas não é obrigado a cumprir. É tradição deles, é uma maneira deles viverem, eles continuam vivendo na maneira deles viverem, mas não por ser obrigatório para a salvação, certo? Então, nesse primeiro tópico, nós vemos que foi o sangue de Cristo, a obra de Cristo e o cumprimento que ele fez de toda a lei, que desfez a parede da separação, porque agora ele mostra um único caminho para que todos os povos cheguem a ele, que é através da fé, aceitando ele como o único e suficiente Salvador. No tópico 2, diz aqui: pela paz, Cristo fez um novo homem. Então, a introdução desse tópico diz: a partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada, e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Então, a partir da cruz, existe um novo homem. Por isso que a Bíblia diz que quem aceita Cristo é nova criatura, é um novo homem. O primeiro parágrafo fala a respeito do conceito bíblico de paz. O mundo tem um conceito de paz, mas o conceito bíblico que se aprende através de Jesus é um outro. Nosso irmão Zé Paulo vai nos dar a visão, qual é o conceito bíblico de paz. Então, de modo geral, né, como o pastor falou, a sociedade nossa, paz seria a descrição de boas relações, de amizade, né? Paz. Ou do fim de um conflito. Quando se tem uma guerra, termina aquele conflito, aquela diferenciação, aí está em paz. Então isso é para o mundo, né? Para nosso diário, viver diário, de ter paz, né? Do fim de um conflito, do estado de tranquilidade. Quando você está na sua casa, tranquilo, sem preocupações, você está em paz, né? Sem preocupação, sem ficar atribulado com algumas dificuldades que você esteja preocupado. Então, quando foi sanada aquela dificuldade, você está tranquilo. Então isso é um sinônimo de paz para o mundo, né? E de uma qualidade espiritual também. Quando você está tranquilo, que não tem preocupação, então você está espiritualmente tranquilo. Mas do estado e na passagem a preço, entretanto, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a inimizade com Deus, né, de Deus para com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Então, o homem estava sem paz com Deus, porque quando o homem pecou lá no jardim do Éden, né, Deus é justo. Alguém pode falar, mas Deus é tão ruim, é mau, que quer que o homem seja destruído? Não, Deus não quer. Deus quer que o homem recupere a sua situação. Mas Deus ama o homem, mas quer que o homem, né, obedeça a sua lei. Quando o homem descumpriu a lei de Deus, desobedeceu, né, é como se a treva e a luz não podem ficar juntos. Quando se acende a luz, a treva desaparece. Então, não pode haver uma conciliação entre a luz e as trevas ao mesmo tempo. Quando se acende a luz, as trevas fogem. Então, Deus não pode estar unido com o homem se o homem está em pecado. Deus ama o homem, né, mas aborrece o pecado. Então, não há possibilidade do homem estar abraçado com Deus, estar unido com Deus, se ele está vivendo no pecado. O homem caiu, né? Então Deus vai preparar uma maneira para que ele seja purificado, para estar novamente em contato com Deus, ter em comunhão, novamente ter essa paz com Deus. Então, quando o homem pecou, ele criou inimizade entre Deus devido à sua situação pecaminosa,
Deus é santo, né? Então ele não pode estar em comunhão com o pecado. Então essa o homem tem que mudar essa situação através, né? Deus preparou que Jesus viesse para pagar essa conta que o homem devia para Deus, para que o homem conseguisse alcançar essa paz, né? Desfrutar de paz, de comunhão com Deus, estar em tranquilidade na presença de Deus, somente com o sacrifício de Jesus. Então, o conceito bíblico de paz que o nosso irmão acabou de falar é totalmente diferente daquilo que o mundo tem como conceito, não é? Porque para o mundo, às vezes, para conseguir paz, precisa guerrear, precisa bater, precisa matar. A Bíblia diz que Cristo veio porque Ele é o amor de Deus revelado ao mundo. Então Deus usou amor para buscar essa paz entre Ele e o homem e fazer o homem ter paz com o outro homem. Preste atenção que quando diz aqui no parágrafo 2, Cristo é o motivo da nossa paz, é justamente isso. A nossa paz não está baseada na promessa de um homem. A nossa paz não está baseada num tratado de paz que alguém fez. A nossa paz está baseada na obra redentora que Cristo realizou por nós, na cruz do Calvário. Preste atenção que diz aqui, olha, Cristo não é apenas o autor da paz. Porque quantos autores de paz, tem a gente até que já ganhou o prêmio Nobel da Paz, mas que de vez em quando tem metido em algum conflito. Alguns que já ganharam o prêmio Nobel da Paz por fazerem um tratado de paz lá no Oriente Médio e até agora não existe paz lá. Porque Cristo, Ele não é apenas o idealizador de um tratado de paz. Ele encarna a paz. A Bíblia diz lá em Isaías 9 que Ele é o príncipe da paz. Então, Ele encarna a paz. Por quê? Porque o homem sem Cristo não pode ter esta paz. Por isso é necessário aceitar Cristo como Salvador. Cristo precisa ter total domínio sobre a minha vida e a tua vida, se você quiser ter paz com os outros. Por quê? Não é fácil perdoar alguém que te afronta. Só Cristo estando na sua vida, Ele nos dá humildade, mansidão, para perdoarmos alguém que nos faz mal ou que nos acomete algum prejuízo. Então, quando o homem aceita Cristo como Salvador, a palavra de Deus diz lá em João, nós iremos e faremos nele morada. Por que o homem é uma nova criatura? Porque aquele briguento, aquele que vivia em conflito, aquele que vivia em pelejas, passa a ter um novo comportamento, porque na realidade o comportamento dele é ditado pela presença de Cristo na sua vida. Mas no tópico 2, além do conceito bíblico, além de falar que Cristo é o motivo da nossa paz, ainda diz no parágrafo 3, a nova humanidade formada pela paz. Como é essa nova humanidade, irmão Zé Paulo? Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Em si mesmo quer dizer em Jesus, né? Em Jesus foi criada uma nova humanidade, fazendo a paz. Essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre os homens. Não, ela foi realizada em si mesmo, quer dizer, em Jesus, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade. Então, a partir quando Cristo faz essa obra, a humanidade que era dividida entre judeus e gentios, diante de Deus ficou só uma humanidade, né? Então, através de Cristo foi possível se realizar esse ato.
A partir desse ato surge então uma nova humanidade, que é a igreja, né? Onde não há circuncisão, nem circuncisão, nem gentil, nem judeus, né? Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoa foi desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Então, através de Jesus, é uma nova humanidade, não é Deus olhando agora para o homem e vê uma humanidade unificada. E não tem mais separação de judeus ou de gentios. Só que cada um de nós temos que aceitar, né, o sacrifício de Jesus. Aceitar a validade daquele sacrifício para que nossa vida seja realizada a obra de transformação, para ser agora essa nova humanidade, esse novo homem, né? Que Deus fez lá Adão, agora Jesus levantou um novo homem através do seu sacrifício. Ele reformulou a nossa vida. Aí é onde, de fato, se torna real a palavra que diz que em Cristo não há acepção de pessoa. E isso deveria se refletir nas igrejas. E a pergunta que eu faço para você é: essa paz conseguida através de Cristo, ela de fato está refletindo nas nossas igrejas? Porque eu louvo a Deus, várias igrejas que eu já pastoreei, se você entrar em algumas dessas igrejas, tem lá um juiz de direito sentado do lado do gari, sentado do lado do faxineiro, o advogado sentado do lado do mecânico, e em uma certa igreja que eu passei, tenente da marinha, general do exército, sentado do lado de favelado e dando glórias a Deus, sem se importar com a diferença social, sem se importar com a diferença cultural, mas entregues a um relacionamento de paz, que é o ideal de Cristo para a nossa vida. Mas quantas igrejas nós temos aí que fazem acepção dessas pessoas? Aí eu pergunto: aonde está a paz de Cristo quando um irmão, por causa da questão de etnia, por causa da questão de cabelo, por causa da questão da cor da pele, por causa da questão social, se degladiam e se acham um superior ao outro? Então, a paz que Cristo nos concede, ela nos faz enxergar todos no mesmo nível, todos na mesma situação. E este é o desejo de Cristo. Por isso ele disse que nós deveríamos ser um, como ele e o Pai são um, não é? Esse é o ideal de Cristo para as suas igrejas e para a nossa vida. No último tópico da nossa lição desse domingo, diz: pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Quem está reconciliado com Deus pertence ao corpo. Não dá para estar reconciliado com Deus se não pertencer ao corpo de Cristo. A introdução diz aqui, ó: o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Então, qual é o corpo de Cristo na terra? É a igreja. Se você e o seu irmão se degladiam, não se entendem, nós vemos alguns crentes de vez em quando dizendo: eu vou ser crente em casa. É impossível você estar reconciliado com Deus e não fazer parte do corpo dele aqui na terra. Primeiro parágrafo fala: Cristo se fez maldição por nós. O que é se fazer maldição, irmãos? Então, aqui nesse parágrafo, o autor aqui, o escritor, nos fala assim: ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Então, ser pregado na cruz
era humilhação demais, que a pessoa ficava ali pendurado, sendo execrado por aqueles que passavam, né? Sendo julgado, né? Mesmo injustamente, quem estava ali pendurado ali ia ser visto por todas as pessoas que passavam. Então, e não só isso também, ele tinha que carregar aquela cruz, ele era açoitado, era um chicote ou com pontinhas de aço, ele era bastante chicoteado, e ele tinha que atravessar um grande caminho até onde era o lugar do sacrifício. Ele tinha que arrastar levando aquela cruz, e o povo vendo tudo isso. Ele era despido das suas vestes melhores, né? Das suas vestes superiores, e ficava em trajes indecorosos, e atravessava. Ele tinha que levar toda aquela via sacra carregando a cruz, né? Para até chegar no lugar do sacrifício. Então era a maior humilhação para as pessoas. Hoje nós andamos quase seminus, né? E não se envergonhamos, né? Mas naquela época a pessoa andar desnudo, um rei que tivesse sem as suas vestes, né, era fora do protocolo. Quando ele estava, Davi, quando tirou as suas vestes, estava bailando lá no meio do povo, de alegre, a própria filha dele censurou que ele estava nu diante do povo. Ele não estava nu, ele só tinha tirado as vestes superiores, né? Então, para um homem ser sacrificado na cruz, ser pregado, era uma grande afronta para ele. Aqui o escritor falou assim, né? Está lendo aqui, né? Ser condenado à morte na cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou osso nas pontas. Em seguida era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local de execução. Por essas razões, a cruz era um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Não é ele que tinha que estar lá, era nós, a humanidade pecaminosa que deveria estar sendo sacrificada, porque diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, mas Cristo estava substituindo o ser humano. Pelo amor de Deus, Cristo subiu na cruz, né? Foi feita maldição em nosso lugar. Então ele passou toda a afronta, ele foi escarnecido, foi zombado, né? Menearam a cabeça para ele, né? Tudo para sacrificado em favor da humanidade, substituindo a humanidade. Como um cordeiro, ele substitui a nossa vida ali na cruz do Calvário. Ele se fez maldição em nosso lugar, como disse o nosso irmão Zé Paulo, não é? Quando alguém vê alguém ser acusado de malfeitor, alguém ser acusado de cometer crime, normalmente esse homem é maldito. Foi isso que Cristo se tornou, maldito, atraindo as nossas maldições para ele. Ele não tinha culpa, mas ele atraiu para ele e foi chamado de maldição em nosso lugar. No parágrafo 2 diz: reconciliados pela cruz de Cristo. Então diz aqui, foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e consequentemente sua consequente vitória sobre a morte, que possibilita a nossa reconciliação com Deus. Preste atenção que na cruz Jesus faz uma reconciliação dupla, a reconciliação vertical, Deus e homem, véu sendo rasgado lá dentro do templo, não é? De alto a baixo. Então é a reconciliação vertical. É disso que nós vamos tratar nesse parágrafo. No próximo parágrafo, nosso irmão Zé Paulo vai falar a respeito da conciliação horizontal, homem com homem, povos com povos, nações com nações, através da igreja, que é o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então preste atenção que diz aqui, ó, a mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, ministério da reconciliação. Quando você faz uma reconciliação? Quando alguém está brigado com o outro, não é? Quando o marido briga com a mulher, quando o filho briga com o pai, alguém que os ama, não é? Não fica do lado de um nem do lado do outro. E normalmente, preste atenção uma coisa, quando dois estão brigando, é por isso que alguém diz assim, ó, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Por quê?
porque no final das contas os dois vão ficar bem e o que se meteu para tentar ajudar vai acabar levando a pior. Foi o que aconteceu com Cristo. Ele se colocou no meio para desfazer a inimizade e acabou levando chicotada, como disse o nosso irmão. Era um açoite que era colocado pedaço de osso ou de ferro na ponta. Alguém viu aquele filme de Mel Gibson que ele dirigiu e alguém disse que foi muito violento. Ali ainda não retratou a verdade. Segundo os historiadores, Jesus tomou tanta chicotada que os ossos dele chegaram a ficar expostos da forma como foi lancetada a carne dele por causa das chicotadas. Para que isso? Para desfazer a inimizade, para reconciliar o homem que estava afastado de Deus e trazer Deus para próximo do homem, através do sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Então, quando diz que ele se fez maldição, ele se fez maldição para que nós deixássemos de ser amaldiçoados e pudéssemos ter um encontro e reencontro espiritual com Deus. O último parágrafo desse tópico fala: reconciliados na cruz em um corpo. Não, Zé Paulo? Segundo o comentarista da revista aqui, o apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos, né? Judeus e gentios com Deus em um corpo. Então, os dois povos teriam que se reconciliar com Deus. Então, Jesus que ali, né, na cruz do Calvário tem essa função de reconciliar, né, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, que é do homem para com Deus, independente dos dois povos, né, judeus e gentios, e o contato com Deus. Então, na vertical, a inimizade que tinha com Deus, né, devido ao pecado cometido pelo homem. Isto é, entre o homem e Deus, que é existente na vertical. Então, a linha vertical é entre o homem e Deus, né? No versículo 14, o destaque era a inimizade entre o homem, né, na horizontal, quer dizer, entre judeus e gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida, tanto na horizontal entre os homens, que é os gentios e os judeus, como para com Deus, que seria na vertical. Então é duplamente, né, compreendida. As duas inimizades foram desfeitas, tanto a horizontal, de homem para com homem, tanto a vertical do homem para com Deus, né? Aconteceu isso? Quando Cristo, na cruz, né, levou nossos pecados no madeiro. O madeiro ali significava como o altar do sacrifício. O pastor sempre fala que o altar tinha as pontas da cruz significam as pontas do altar, que tinha que ser aspergido o sangue do sacrifício. Então, é através de Jesus que desfez essa inimizade, né, levando nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa do pecado estava sobre nós, foi cravada na cruz. Então, nós era motivo de ira para Deus, porque nós estávamos deformados, né? Deus tinha a ira do pecado que estava em nossa carne. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, que é a igreja de Cristo. Então, ali tudo aconteceu devido ao sacrifício de Jesus, fez essa reconciliação entre o horizontal e vertical para com Deus. Então, preste atenção que, infelizmente, algumas pessoas, até alguns que se dizem evangélicos, não é? Eles usam a cruz como amuleto, pendurado no pescoço, pendurado dentro da sua casa, não é? Alguns que se dizem evangélicos até colocam a cruz dentro das suas igrejas, mas na realidade a cruz foi apenas um altar de consumação do sacrifício do Cordeiro de Deus, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem deve ser exaltado não é a cruz, mas é a mensagem da cruz. É aquilo que Cristo nos traz através do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, por onde Ele conseguiu perdoar o homem do pecado e aproximá-lo de Deus, do qual ele estava distanciado. E a própria comentarista fala
que nós éramos alvo da ira de Deus, e o sangue de Cristo nos purifica, de maneira que hoje Deus pode nos olhar através do sangue de Cristo e encontrar graça na nossa vida. Por quê? Porque Cristo desfez a inimizade que havia entre nós e Deus. E se Cristo desfez essa inimizade que havia entre nós e Deus, Ele também desfez, como disse o nosso irmão Zé Paulo, de homem para com homem. Mas eu pergunto, se Ele desfez essa inimizade, como é que você vive brigando com o teu irmão? Como é que tem irmão na igreja que você diz que não pode olhar para ele? Que tipo de crente somos nós? Quando dizemos que não dá para sentar do lado do A, do B ou do C. Se Cristo está em nós, não pode haver essa barreira mais. Ela tem que ter sido derrubada. Não que todos na igreja são santos. Não que todos na igreja são perfeitos. Mas é que Cristo, Ele é a nossa paz. Então nós precisamos ter paz com todos os homens. E ter paz não é concordar. Ter paz é saber conviver, coexistir em harmonia com todos aqueles que estão ao nosso redor. Conclusão da lição diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Ou seja, na cruz Ele consuma todos os mandamentos da lei. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão por meio da paz conquistada no madeiro. Desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Se você é igreja, você é corpo, e esse corpo está em Cristo, porque Cristo nos reconciliou com Ele, lá na cruz do Calvário. Deus abençoe a cada um de vocês, que esse comentário na manhã deste domingo possa lhes trazer edificação e entendimento do quão importante é ser igreja nos dias em que nós estamos vivendo. Deus abençoe em nome de Jesus.